Boa tarde, chamo-me Luís Nunes, sou responsável pelo Laboratório de Hemodinâmica do Hospital de Viseu. Começo por agradecer à comissão organizadora deste congresso o convite que me foi dirigido para estar aqui presente nesta sessão. Como sabem, esta sessão vai se designar Drug Cult Balloon in the Novo Legends e vamos ter como moderadores o professor Hélder Pereira, do Hospital Garcia da Horta, diretor de serviço e responsável pelo laboratório de hemodinâmica desse hospital, o Dr. Pedro Farte Abreu, responsável pelo laboratório de hemodinâmica do Hospital Fernando da Fonseca, e vamos também ter aqui uns palestrantes que nos vão ajudar neste debate, começando aqui pelo Dr. Pedro Magalhães, que está aqui ao vivo connosco do Hospital de Vila Real, e online vamos ter o Dr. Rui Carrier, diretor de serviço e hemodinamista do Hospital de Setúbal, e o Dr. João Costa, que está connosco a partir de Braga e é hemodinamista nesse hospital. Queria agradecer a toda a indústria o apoio que sempre dá na organização destes eventos. Não podia deixar hoje e nesta sessão de agradecer em especial à B. Brown, que é o patrocinador desta sessão. Posto isto, passava a palavra ao professor Hélder Pereira para nos introduzir no caso clínico que vamos, entretanto, assistir. Obrigado, Luís. Boa tarde. Quero também agradecer à Comissão de ter convidado o Garcia de Horta para estar presente nesta live in a box e também à Brown por nos ter patrocinado a sessão. Vamos ter dois casos, um caso de tratamento quase step by step e depois um outro caso em que foi tratada uma oclusão crónica e em que teve portanto, depois vamos ver, é diferente do habitual e é um caso muito interessante para a discussão. Quero também agradecer à Dra. Rita Calé, que foi ela que preparou para os casos, e o primeiro caso, aliás, é realizado por ela. Não sei se, Pedro, queres fazer algum comentário no momento? Não, só cumprimentar, agradecer também, em primeiro lugar, o convite que a Comissão Organizadora me fez para estar aqui. É com todo o prazer que vejo estes colegas. E este é um tema muito interessante, a utilização dos Drug-Eluting Balloon, e, portanto, vamos esperar, de facto, pelos casos, para depois os comentarmos, e vamos ter, com certeza, coisas interessantes para dizer. Muito boa tarde a todos, bem-vindos à Unidade de Cardiologia de Intervenção do Hospital Garcia de Horta. Esta tarde vamos-vos apresentar um Live in a Box que vai abordar uma estratégia stent-free, que é a colocação de um balão com fármaco que permite uma distribuição mais homogénea do fármaco, neste caso o paclitaxel, e com algumas vantagens relativamente à colocação de um device definitivo como o stent. Sabemos que o stent muitas vezes está relacionado com complicações a longo prazo, nomeadamente,
nomeadamente má posição tardia, complicações muitas vezes derivadas da presença do polímero, e, portanto, a colocação deste balão com fármaco tem uma vantagem, pelo menos teórica, que é permitir que o vaso, que haja uma recuperação da vasomotricidade do vaso, e existem já estudos a mostrar que ele provoca remodeling positivo no follow-up a longo prazo, e, portanto, vou-vos apresentar 2 casos, eu penso que vão ser educativos e interessantes sobre a utilização deste balão com fármaco na doença coronária nativa. Então, trata-se de uma doente do sexo feminino de 51 anos, com antecedentes conhecidos de hábitos tabágicos no passado e história familiar de doença arterial coronária. A doente não tinha outros antecedentes nem terapêutica habitual. Ela recorreu ao serviço de urgência em março de 2020, no início da pandemia de SARS-CoV, com o diagnóstico de um infarto inferior com extensão ao ventrículo direito e evolução em classe Killip 4. Da avaliação inicial destacava-se então um ecocardiograma com presença de acinésia dos segmentos basais do septo inferior e da parede inferior e hipocinésia da parede posterior, com uma boa função sistólica global, e um ventrículo direito que, apesar de não dilatado, já tinha compromisso da função sistólica. Analiticamente não apresentava anemia e a função renal encontrava-se estável e atingiu um pico de troponina máxima de 4.627 nanogramas por litro. Foi então submetida a uma angiografia emergente, a uma coronariografia emergente, no dia 15 de 3 de 2020, que mostrava, como podemos ver nas imagens, uma oclusão do segmento médio da coronária direita, que foi considerada a lesão culprit e foi intervencionada, sendo feita PCI com stent farmacológico Science 3 por 33 mm, com um bom resultado final, como podemos ver na imagem da esquerda, e um fluxo TIMI 3. Relativamente às restantes lesões, a descendente anterior apresentava, como podemos ver, uma lesão no segmento médio, imediatamente após o ramo diagonal, e uma lesão também de 90% no segmento mais proximal do ramo diagonal. A artéria circunflexa não apresentava lesões. A doente apresentou uma boa evolução durante todo o internamento, teve alguns episódios de fibrilhação auricular de novo e por isso iniciou-se anticoagulação terapêutica e, tendo em conta o contexto da pandemia, optou-se por não intervencionar na descendente anterior e a doente teve alta passado 3 dias da admissão com a seguinte medicação: terapêutica dupla com clopidogrel e apixaban 5 mg, pantoprazol 20 mg, ramipril 1.25 e atorvastatina 80 mg. Foi então proposta para revascularização completa num segundo tempo, com o objetivo de fazer PCI com DEB no ramo diagonal e avaliação funcional invasiva da descendente anterior. Portanto, a direita está com um bom resultado angiográfico da intervenção prévia. Vamos agora cateterizar a coronária esquerda. Portanto, esta é a primeira imagem que temos da coronária esquerda. Como já tínhamos visto no procedimento prévio, tem doença que é sugestiva de ser significativa no ramo diagonal. O ramo diagonal não é um ramo desprezível, no entanto, o seu diâmetro também não é um grande vaso. Portanto, é um vaso que deve ter aproximadamente 2,25 de calibre. E, portanto, a estratégia de dilatar com balão com fármaco parece-me ótima, pelas razões já apontadas. Obviamente que a decisão só vai ser feita depois de uma adequada preparação da lesão. Portanto, no último consenso escrito, que foi um artigo publicado recentemente no JAC, eles realçam a importância de uma ótima preparação da lesão. Só depois de uma pré-dilatação adequada, às vezes é preciso scoring balloon ou até mesmo atretomia rotacional se for muito calcificado, e balões não compliant com o rácio balão-vaso 1:1. Portanto, só depois dessa pré-dilatação, consoante o resultado angiográfico, é que nós podemos decidir se é ou não um bom candidato a balão com fármaco. Vamos então fazer DNI um bocadinho. Okay. Muito bem, esta é a imagem já depois da administração de nitratos. Vamos fazer uma avaliação funcional da descendente anterior.
porque tem uma lesão intermédia, como podem reparar, e escolhemos fazer com um índice de Raposo porque parece ter ali um trajeto sugestivo de ser intramiocárdico e, portanto, faz todo o sentido fazer esta avaliação funcional com o índice de Raposo. Vamos utilizar o IFR e vamos ver o que é que dá, mas a estratégia é depois tratar o ramo diagonal com o balão com fármaco e a DA em função da avaliação invasiva funcional. Bom, estamos agora a fazer a avaliação funcional da descendente anterior, como podem verificar, com valores muito borderline, mas aqui vai ser importante o corregistro, porque havendo a suspeita de ter ali um pequeno bridging no segmento médio-distal, pode haver aqui compromisso funcional derivado a isso e, portanto, o corregistro vai ser importante e o pullback do fio, a avaliação das pressões no pullback do fio vai ser importante para percebermos o compromisso que aquela lesão intermédia, que não me parece significativa angiograficamente, possa ter. Provavelmente aqui pode haver um salto aqui no trajeto intramiocárdico. É um bocadinho difuso ao longo do vaso. Estamos bem? Está um? Ok. Vamos fazer aqui uma injeção para o corregistro. Está ali o... Posso? Sim? Ok. Podemos ver então aqui o corregistro e realmente é uma queda gradual ao longo do vaso, não significativa, de acordo com aquilo que nós já estávamos a prever. Muito bem, estamos agora a avaliar o compromisso funcional do ramo diagonal. Apesar de ser um ramo de maior calibre, a lesão angiograficamente é mais significativa e o IFR é concordante com uma lesão com compromisso funcional e, portanto, vamos avançar para a estratégia inicial, que é tratar aquele ramo diagonal e pensando numa estratégia stent-free com balão sequent please. Obviamente que essa decisão só poderá ser tomada depois de uma correta pré-dilatação. Se isto fosse uma verdadeira bifurcação, as lesões, portanto, parecem começar depois do ósteo e não me parece, isto não é uma verdadeira bifurcação, mas se fosse uma verdadeira bifurcação também seria uma estratégia adequada tratarmos o ramo diagonal com balão com fármaco e eventualmente a descendente anterior, se fosse significativa, com stent, ou mesmo tentar-se uma estratégia de balão com fármaco nos dois vasos, e existe um documento de consenso alemão já mais antigo que fala um bocadinho do step by step para fazermos a dilatação de uma bifurcação com balão com fármaco. Vamos. Portanto, há uma grande queda de pressão na lesão. E estamos normalizados. Muito bem. Portanto, vamos pré-dilatar a lesão com balão não compliant, com um rácio próximo do diâmetro do vaso, para tentarmos ter uma pré-dilatação ótima. E, portanto, vamos escolher um balão não compliant 2,25 por 15. Uma das alternativas para otimizar a pré-dilatação é usar balões de scoring. É o que vamos fazer, né? Embora aquela lesão mais distal também tenha um componente espástico muito importante. Mas vamos tentar melhorar aqui esta pré-dilatação com o scoring. É um 2,25, 13. E não vamos a muita pressão. Tentar evitar o risco de dissecar o vaso.
O perfil do balão é um pouco diferente do balão não compliant. Mas penso que já passou. Mais acima um bocadinho. Vamos dilatar aqui na zona principal da lesão. Clara, tente não se mexer tanto, está bem? Está-lhe a doer o peito, é? É normal, está bem? É aqui da dilatação com os balões. Está a 6. Abriu ou não? Abriu. Onde é que disse cabo? Vem gravar. Penso que está com bom aspecto, ainda tem um bocadinho de espasmo distal, mas eu acho que vamos assumir este resultado como um bom resultado angiográfico para pôr um balão com fármaco. Portanto, a estenose residual é inferior a 30%, pelo menos na lesão principal, e tem fluxotimia 3, não há nenhuma disseção. Mesmo que houvesse disseção, se fosse uma disseção pequena, tipo A ou B, poderíamos também continuar a optar por balão com fármaco, mas não há disseção. O que temos é sobretudo ali componente espástico, parece-me. Vamos pôr um balão com fármaco. Portanto, este é o balão com fármaco. Temos que ter algum cuidado a manusear o balão com fármaco para não tocar, tentar não tocar no fármaco, tentar que ele vá até à coronária o mais rapidamente que conseguirmos, obviamente. E este balão é apenas para entregar o fármaco e não tem já a função de dilatar a lesão e, portanto, podemos dilatar a baixas atmosferas, insuflação prolongada. O perfil dele não é tão bom como o balão não compliant, mas se a preparação da lesão for adequada, também à partida não vamos ter problemas. E isto é um balão 2,25-20. Ok, um testinho para ver se estamos lá. Parece que sim. Vamos dilatar aqui. Store floor. Portanto, a nominal é 6. Nós habitualmente dilatamos um bocadinho a mais do que a nominal, mas 6, 8. Vai ficar a 8. Podemos pôr o timer. E vamos contar aqui, tentar ver, tentar aguentar aqui 1 minuto e meio. Vamos avaliando os sintomas da doente e vendo o eletrocardiograma. Acho que está bem. Bom resultado angiográfico final. Então, trata-se de um homem de 39 anos com fatores de risco cardiovasculares conhecidos de tabagismo ativo, sem outros antecedentes pessoais e sem terapêutica médica habitual. Ele é referenciado ao nosso laboratório de hemodinâmica em março de 2020 para a realização de coronariografia eletiva por suspeita de doença arterial coronária. Apesar do doente se apresentar assintomático, no estudo pré-cateterismo destacava-se então um ecocardiograma com a cinésia dos segmentos apicais, com uma fração de ejeção preservada, e um ECG com inversão das ondas T profundas de V2 a V4 e má progressão das ondas R nas derivações pré-cordiais. Foi então programado um cateterismo cardíaco para dia 16 de 3 de 2020, que mostrava, como podemos ver nas imagens, uma oclusão crónica do segmento médio da descendente anterior, como podemos ver nas imagens, e a CX não apresentava lesões, assim como a coronária direita também não apresentava lesões angiograficamente significativas. Tendo em conta a presença de oclusão crónica, foi então solicitado um teste de viabilidade, sendo que o doente realizou então uma cintigrafia cardíaca que mostrou isquémia e viabilidade em todo o território da descendente anterior. Foi então programado um novo cateterismo cardíaco em junho de 2020 para intervenção, desta vez na descendente anterior,
sendo que então pré-dilatou-se a lesão com um balão semi-compliant 1.5 por 15 mm e um balão não compliant 2 por 30 mm. Fez uma avaliação por AIVOS da lesão, em que podemos ver então à direita um vaso espástico que não cedeu mesmo à administração de nitratos, e na imagem da esquerda uma lesão soft concêntrica ao longo de todo o vaso. Optou-se então por fazer PCI com balão eluidor de fármaco na lesão então da descendente anterior no segmento médio, com 3 balões, Sequent Please 2.25 por 30, 2.75 por 30 e 3 por 30, com um bom resultado de final, como nós podemos ver aqui, com um fluxo TIMI 3. O objetivo seria então a reperfusão do vaso distal e uma nova reavaliação a 3 meses, que foi programada e que se observou então, que se encontrou este achado, uma descendente anterior no seu segmento médio ectásica, aneurismática, com um fluxo lento e com um remodeling muito positivo no segmento exatamente onde foi tratado com os balões com fármaco. Apresentava também, como podemos ver, uma lesão distal de cerca de 90%, que foi abordada com a colocação de um stent farmacoativo Onyx 2.25 por 26 mm, com um bom resultado final e um fluxo TIMI 3, como vemos na imagem da esquerda. Foi programado um novo cateterismo cardíaco, mas a 4 de outubro de 2020 o doente vem ao serviço de urgência por queixas de dor retroesternal atípica, com ECGs seriados sem alterações e com valores de troponina também seriados, sempre negativos. E, tendo em conta esta vinda ao serviço de urgência, antecipou-se a realização do cateterismo cardíaco para reavaliação da descendente anterior com métodos de imagem intracoronários. Ora então, boa tarde. Este é o segundo caso da Live in the Box. É um doente de sexo masculino de 39 anos que há cerca de 3 meses foi tratado de uma oclusão crónica da descendente anterior. Na altura, como tinha doença muito difusa, como já explicámos, a opção foi tratar apenas com balão com fármaco e posteriormente o doente voltar à sala e eventualmente alguma lesão mais importante ser tratada com spotting stent. Verificou-se uma imagem na zona da obstrução da DA, uma dilatação quase aneurismática e uma doença difusa na distal que foi tratada com stent. O doente, há cerca de 3 ou 4 dias, recorreu à urgência com uma dor atípica, a troponina não subiu, mas achámos melhor voltar a ver a coronária para ver se, portanto, se mantinha o resultado após o implante do stent. E é isso que vamos ver agora. Sim. Ora bem, mantém-se o resultado na DA proximal e média igual ao anterior, o stent está bem, o fluxo aqui é muito lento, é possível que haja ali uma imagem que eu não descarte ser previamente ao stent até um pequeno trombo, não sei, parietal, e nós já tínhamos pensado nisso e vamos ver do ponto de vista da OCT o que é que se passa com esta artéria. Muito bem, estamos a ver a zona do stent, parece haver uma posição boa. Fizemos um corregiste também, o que é interessante porque assim conseguimos localizar bem a zona que estamos a observar. Esta é a zona mais proximal ao stent, tem alguma doença, não é? Sim, que era aquela placa que se via ali, e agora já estamos a começar a entrar na zona mais dilatada, a aproximar-nos. Aqui tem doença, enfim, tem placa que não tem assim nada de excepcional. E agora é que temos aqui uma ruptura da íntima média, da média, não é? Portanto, parece que houve alguma, mantendo da ideia elástica externa. Portanto, da ideia que houve aqui uma ruptura mesmo da média e da íntima, com uma disseção. Existem muito poucos relatos, eu estive a rever a literatura, muito poucos relatos de aneurismas como consequência da dilatação com balão com fármaco. O que existe é mais com o stent, não é o que estamos habituados. Sim. Também é raro, mas o que está mais descrito é ao nível do stent. Com o balão com fármaco existem 1 ou 2 casos
e eles falam muito do mecanismo, o principal mecanismo pode ser um barotrauma, neste caso poderia ter sido um barotrauma do balão, das dilatações com o balão, sobretudo às vezes quando fazemos com mais atmosferas, ou então balões oversized, portanto balões... Mas aqui fomos a 3,5, não foi? Aqui fomos dilatar com um balão de 3,5. 3,5, sim. O vaso era 3,5, portanto sim. Não foi um balão oversized, mas de qualquer maneira como o vaso estava espástico e pode ter havido aqui algum barotrauma e que tenha tido alguma influência no mecanismo deste remodeling tão exagerado do vaso. Embora o resultado imediato, isto não fosse visível, depois podemos voltar a observar. Vamos ver. Outro motivo, só para terminar, outro motivo é a concentração do fármaco, porque no fundo o paclitaxel vai numa concentração muito mais elevada do que é habitual nos stents e, portanto, poder ser o próprio fármaco também a causar este remodeling positivo. Mas aqui, como vemos esta disseção, talvez o barotrauma tenha sido... Tinha sido uma causa. Vamos pôr um bocadinho mais acima, vamos ver agora, analisar a zona toda dilatada, fazer mais um run nesta zona e verificar toda a zona que está dilatada. Portanto, este é o segundo run. Temos a imagem que já tínhamos visto aqui de disseção, depois este remodeling todo positivo, a placa não tem assim nada que chama a atenção não ter trombo intraluminal, que é importante com este fluxo lento, e continuamos dentro da zona mais ectásica, e agora aproximamos aqui também de uma zona, novamente com uma zona de disseção íntima da média, parece-nos, e depois dentro da artéria dita, enfim, normal, com uma placa normal, proximal, que é uma artéria que tem um diâmetro de 3,5. Posso parar aqui, Pedro, e mede? É uma zona mais com aspecto mais normal. É um vaso 3,5, portanto. 3,5. Foi mais ou menos o balão que se utilizou de pré-dilatação foi um 3,5. Um 3,5, estava adequado. Na imagem, revendo a imagem imediatamente após o tratamento da CTO, é natural que haja, nem é bem visível, mas é natural que haja algum grau de disseção. Aliás, no tratamento, o antigo POBA era suposto haver algum grau de disseções que, portanto, até permitiriam um resultado a longo prazo melhor do que não haver disseção, que o recall seria mais elevado. De qualquer das formas, como temos a imagem DECA, esta imagem é um bocadinho rara, eu achava interessante, não sei se te parece, vemos por aves, mais para além do lumen, ver a própria parede. Isto depois põe muitas... O diâmetro máximo aqui na zona do aneurisma, ou da região mais ectásica, é 4,5, 5, não é? 4,5, 5. Bem superior, portanto, houve claramente um remolding positivo depois do tratamento, claramente superior aos 3,5 do balão de pré-dilatação e do balão com fármaco que utilizámos. Portanto, eu acho que outro aspecto importante que temos que falar e discutir entre todos é o follow-up. Portanto, provavelmente este doente vai beneficiar de ter um follow-up mais apertado. O follow-up e a terapêutica. Há vários regimes que nós podemos pensar e que podem ser bons para o doente. Eventualmente... Claro, não existe evidência nenhuma, não é? De forte num caso deste, em que há este remodeling positivo com alguma disseção. Eu, pessoalmente, optaria por uma terapêutica médica, com dupla antiagregação, possivelmente aspirina com clopidogrel. Podíamos pensar numa terapêutica, portanto... Uma estratégia com rivaroxabana em baixa dose, tipo Atlas, ou tipo Pegasus. Ou então uma aspirina e o Brilic, não é? Brilic de 60 mg. É um jovem, o risco hemorrágico é... Mas é uma coisa que se pode discutir. O risco hemorrágico é pequeno, o risco isquémico pode ser algum, apesar de ter passado algum tempo e não haver nenhuma imagem de trombo, e ele estar completamente assintomático. De qualquer das formas, vamos ver o IVES, ver que aspecto tem o IVES, até porque como temos o IVES no tratamento da oclusão crónica, para comparar e perceber também um bocadinho mais para além do lumen, perceber para a parede, está bem? Portanto, vamos começar o IVES dentro do stent. O stent está bem, não é? Está bem aposto, está bem expandido. Está.
O vaso é 1, 2, 3, quase. É Sim. 3. Aqui é aquela a parte a seguir parece dente com bastante placa, aqui menos, e estamos a aproximar-nos da zona mais ectásica, também com placa. Quer mostrar só onde é que nós estamos? Deve ser agora, não é? Nós agora estamos aqui na zona mais ectásica, a ver se vemos aquelas disrupturas que estão ali da placa. Isto aqui. É mais difícil perceber o mecanismo por aqui, não é? Não é a resolução do Ives e do... Apesar deste Ives ter uma resolução já bastante razoável, é aqui, vê-se aqui a ruptura. Uhum. Parece até um certo hematoma, não é? Ali na zona da... E agora já estamos no vaso são, não é? Ainda não. Estamos em transição, já. Ok. Pois. Bom, portanto, aqui temos aqui a zona nos parece a disseção, não é? Isto até parece quase uma imagem intacta, uma disseção da aorta. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. Aparentemente, aqui não se vê bem, mas dá a ideia que a elástica externa está intacta, embora aqui não seja muito claro, não é? Pois, também parece-me que está intacta, mas também não... Não é muito Agora, claro. provavelmente deve ter feito um hematoma naquela fase aguda e que ajudou a fazer a dilatação da coronária nesta zona, não é? Acho que é uma boa altura terminarmos para... Terminar e para pôr à discussão. Penso que sim. Aliás, há aqui várias coisas para discutir. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado. Ora, chegámos ao fim destes casos clínicos, que de facto foram muito didáticos. Temos aqui muita coisa para abordar, para discutir, não só o balão com fármaco, mas outros aspectos técnicos que foram aqui realizados. Eu passava a palavra ao Dr. Hélder Pereira para iniciarmos então este debate. Gostava, não ia para já fazer perguntas, ainda não temos nenhuma da audiência. De qualquer maneira, no primeiro caso, posso dizer que foi de facto um caso step by step, linear. Eventualmente poderíamos questionar ali, mas é uma das formas possíveis, o esquema antitrombótico que foi usado no primeiro doente, que foram o NOAC com clopidogrel. Tudo bem, podemos... Ela fez tripla inicialmente, sim. Pronto, é que depois eu vi que ou falhou ou eu não... Sim. Estava lá escrito. Estava gravado assim, mas peço sim. desculpa, essa parte não vi. E portanto, chamou a atenção ficar só com este regime no pós-intervenção. Este caso, de facto, é um caso muito interessante, este último caso. De facto, este remodeling positivo, isto seria um remodeling positivíssimo, quer dizer, ver este aspecto da artéria pós-balão com fármaco, era uma imagem, de facto, completamente inesperada, seguir um balão com fármaco, mas depois tivemos algumas explicações para esta imagem que, entretanto, nos apareceu. Eu passava então a palavra ao Dr. Hélder Pereira para também fazer os seus comentários e a sua abordagem. Certamente vamos voltar novamente ao segundo caso, mas o segundo caso é possível que seja mais um barotrauma da preparação, embora quando realizámos o eco, prévio portanto, depois de preparar a lesão, efetuámos o eco e de facto não tinha aspecto nenhum daqueles. Depois foi dilatado com o balão com fármaco e, evidentemente, nesses casos já tentamos não passar o eco para não interferir com o tratamento. É possível que aí tivesse ocorrido algum grau de disseção ao posterior, nós não sabemos. Este remolding positivo está descrito que isto é exagerado, claro, mas será benéfico. Portanto, na maioria dos casos, tanto quanto está descrito na literatura, que é um aspecto benéfico. Não só o remolding positivo, como, de alguma maneira, retomar a fisiologia mais normal da artéria, que com o stent, evidentemente, não acontece.
Nós temos alguma tendência, pessoal, isto enfim, não há, de tratar lesões muito extensas, neste caso uma descida anterior no indivíduo com 39 anos, portanto, tentar tratar com o balão com fármaco. Os resultados são bons, e o que está descrito na literatura também, e depois voltar a ver o que acontece. Se por acaso há uma zona que houve recoil ou que houve restenose, e nesse caso ver se conseguimos tratar com o spotting stent e não comprometer a artéria toda, porque por AIVES, aqui não mostrávamos a passagem do AIVES no final da preparação da lesão, mas a artéria era toda doente e, portanto, íamos preencher a artéria completamente com stent e evidentemente, depois inviabilizarmos qualquer hipótese cirúrgica neste jovem. Este remolding, de facto, é o extremo, acontece. Eu lembro-me de um caso que também já apresentámos numa reunião com o Cypher, em que também com o Cypher aconteceu uma dilatação neurismática numa descida anterior, mas isso não foi a regra de maneira nenhuma com o Cypher, e os doentes já foram tratados desde 2002 e encontram-se bem. O primeiro caso é um caso típico daquilo que nós tentamos não implantar nada nos doentes e conseguir bons resultados. É evidente, o resultado aqui é um resultado imediato, mas pelo que a experiência que vamos tendo e por aquilo que vamos lendo, estes resultados mantêm-se, e tudo quanto seja, enquanto não tivermos novamente os stents reabsorvíveis, tudo o que seja não implantar metal ou o que quer que seja no doente é positivo. Eu diria que estamos numa fase agora de simplificar. Depois de vários anos a pôr muito material dentro das artérias, agora o nosso objetivo é tentar retirá-lo e pôr lá o menos possível, desde que isso seja possível, obviamente. Eu vi agora há dias no 2VRT, o primeiro doente que tratámos no Garcia de Horta, que foi em 94, e foi uma angioplastia, uma lesão crónica de uma coronária direita, foi tratado só com balão. Da mesma forma. E o homem teve 21 anos bem e voltou com um infarto sem supra, mas com um tronco comum quase suboccluído, e a coronária direita mantinha-se bem. Portanto, claro que não sou apologista de não stent, evidentemente que não, mas caso a caso acho que é discutir e tentar não implantar. Eu passava a palavra aqui ao Dr. Pedro Farte Abreu, que de certo tem alguns comentários a fazer sobre estes casos clínicos que acabamos de ver. Tenho alguns e principalmente vou levantar algumas questões. Eu acho que estes dois casos são bons casos para trazer uma discussão, e às vezes não é muito fácil arranjar casos para trazer às discussões. Relativamente ao primeiro caso, no entanto, e eu que sou um apologista da utilização do balão com fármaco em determinadas lesões, enfim, como eu digo, às vezes não é simples arranjar casos para depois serem discutidos. Pareceram-me duas coisas. Primeiro, eles com certeza que fizeram, mas as incidências utilizadas para a coronária esquerda, e eu gostaria de ter visto bem uma oblíqua esquerda cranial e uma spider, eu acho que era completamente inequívoco que a lesão da diagonal estava muito longe do ósteo, da descendente anterior. A zona de onde saíam duas diagonais estava completamente poupada. Como a Rita disse, isto não era de facto uma lesão em bifurcação, e a lesão da descendente anterior era claramente não significativa. Pronto, utilizou-se, obviamente, estas coisas são para isso mesmo, o IFR, para certificar uma lesão não significativa na descendente anterior. E pronto, e depois utilizou-se um balão com fármaco para a diagonal. Neste caso, eu acho que este caso, indiscutivelmente, era um caso para tratar com stent. E defendo mais a utilização da utilização do balão com fármaco quando estamos ou em zonas de bifurcações ou quando estamos em zonas de ósteos dos ramos secundários. Aí sim parece-me claramente a indicação mais formal para os balões com fármacos. E, portanto, isto é um comentário, obviamente, que eu tenho que fazer, independentemente do excelente resultado e da execução técnica, que não merece qualquer tipo de comentários negativos, antes pelo contrário, foi tudo muito bem feito. Pronto. Primeiro caso. Segundo caso.
O segundo caso, eu acho que estamos perante um caso que é todo ele bizarro. Em primeiro lugar, estamos perante um indivíduo de 39 anos que passeia uma descendente anterior ocluída. E, portanto, o passear uma descendente anterior ocluída no indivíduo de 39 anos é um bocado o contrário daquilo que nós às vezes vemos, não é? Estes são os casos fatais dos indivíduos saudáveis que morrem subitamente, não é? Portanto, isto tinha que... Não era uma DA proximal, era uma DA média, mas obviamente que tinha aqui algo estranho que o possibilitaria ter vivido com uma DA ocluída, ainda por cima sem enchimento retrógrado. Eu vi as injeções da coronária direita e não me pareceu que houvesse enchimento retrógrado da descendente anterior. Também é estranho que neste caso não houvesse um balão no ápex e no segmento anterolateral. Antes, pelos vistos, não havia, a função estava conservada e ainda por cima havia viabilidade. Portanto, isto é um exemplo clínico que era como nós gostávamos que aparecessem os casos de enfarte da parede anterior nos indivíduos jovens. Muitas vezes não é assim, como sabemos. Depois, uma das perguntas que eu lanço também, e para os membros do painel, é um pouco, e também para o Helder, que o fez, era se estivéssemos há alguns anos atrás, se este não era o caso ideal para a implantação de plataformas não absorvíveis, obviamente, não é? São exatamente nestes casos de doentes jovens, não se viu bem, mas foi referido pelo operador com doença difusa até ao ápex na descendente anterior, e era de facto estes os casos que nós tínhamos esperanças de utilizar os absorvos e os magmares, porque era isso que impedia a evolução natural da doença, ou se algum dia ela evoluísse, fossem passíveis de cirurgia de vascularização com mamária. A utilização nas oclusões crónicas do balão com fármaco é uma coisa que eu tenho algumas dúvidas, ponto número 1, por uma razão muito simples, é porque, de facto, a utilização do balão com fármaco, como foi referido e bem, deve ter uma pré-dilatação com um rácio de 1:1, e numa oclusão crónica em que nós não conhecemos exatamente o que vamos encontrar para a frente, podemos correr algum risco no sentido de não fazer isso como deve ser e está recomendado, e, portanto, utilizarmos diâmetros que possam não ser exatamente os adequados. A evolução é uma evolução, obviamente, muito estranha, não é? Este doente tem seguramente outro tipo de patologia, não sei se averiguaram os supraórticos, há qualquer coisa, há aqui muita disfunção endotelial neste indivíduo que era só fumador. E, portanto, o remodeling positivo deste vaso é, de facto, exuberante. A lesão crítica que aparece, o stent, depois, quando é revisto, é a melhor imagem, não é? Portanto, ainda deixaram, de facto, muita zona para uma evolução subsequente, mas acho que este doente é um doente para seguir, como a Rita disse muito bem, de uma forma muito apertada. Não temos exatamente consenso ainda sobre qual é a melhor terapêutica farmacológica para ele, porque não temos mesmo, quer dizer, não está nada estabelecido, porque não é síndrome coronário agudo. O ticagrelor é empírico aqui ainda, o clopidogrel com anticoagulação, com aspirina, etc. Eu acho que este doente, tudo lhe pode acontecer no futuro, ou nada, e esperemos que a evolução, se for ruim do ponto de vista hagiográfico, seja pelo menos clinicamente tão boa quanto aquela que foi. E, portanto, era sobre os dois casos que eu acho que, apesar de tudo, são dois bons casos. Eu deixo, como vos disse, e como queria também que ficasse, de alguma maneira, aqui a minha opinião reforçada sobre esse aspecto, a utilização do balão com fármaco, indiscutivelmente, para a astenose intracetente, indiscutível, e para os vasos finos e para as bifurcações em que não queremos
não queremos, de facto, correr riscos com os vasos principais. Não sou um apologista, de facto, da utilização do balão com fármaco neste tipo de lesões, nomeadamente nas do segundo caso. Mas, muito bem, acho que... Não sei, já agora faria só uma questão, antes de passar ao Pedro Magalhães. Uma das preferências que vi que o Dr. Pedro Farte Abreu tem em relação ao balão com fármaco é nas bifurcações. E já agora a estratégia nas bifurcações. Balão com fármaco, vaso principal e side branch, ou stent no principal e balão de side branch? Eu, relativamente às bifurcações, sou muito apologista daquela célebre frase inglesa que diz keep it simple, não é? E, portanto, tudo o que for o menos invasivo possível e o menos agressivo possível, porque isso está documentado, que a evolução é depois sempre menos boa do que aquela que nós queremos. Obviamente que a estratégia, se for necessário tratar o vaso colateral, é aí que a utilização do balão com fármaco, tendo, se houver uma bifurcação verdadeira, o stent no vaso principal. A questão põe-se, e eu tenho feito já estas duas estratégias, e que é, às vezes, ter a perspectiva da utilização do balão não compliant, razão de 1:1 no vaso colateral, a implantação do balão com fármaco no vaso colateral e depois a implantação do vaso do stent no vaso principal. E tenho tido resultados que não me deixam ter uma preferência por uma estratégia. Eu, quando parto, tenho de dizer, olha, já tive bons resultados com a utilização desta técnica, já tive menos bons resultados com isso, porque depois fica pendurado o ósteo, apesar de estar em time 3, e depois eu já lá pus o fármaco e depois não sei o que é que exatamente, como é que faço. Como já tive situações em que depois é através das malhas do stent a técnica normal do balão e depois da implantação do fármaco, do balão com fármaco através das malhas do stent. Portanto, eu digamos que preconizo sempre, já que me perguntaste relativamente às bifurcações, é a atitude mais simples, sempre. E depois, relativamente, talvez isso tenha muito a ver com o diâmetro também dos vasos colaterais e com a sua importância, não é? Mas não tenho uma estratégia que seja sempre igual, não é? Passava a palavra ao Pedro Magalhães, que certo também tem alguma coisa para nos dizer sobre os casos clínicos que acabamos de assistir. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesta reunião e nesta sessão tão interessante. Eu acho que foram dois casos excelentes. O primeiro caso foi muito didático, muito bem apresentado. Acho que focou várias coisas importantes, portanto, um infarto inferior em que é tratada na angioplastia primária a lesão culpada, sem nada a dizer. Depois ficávamos com duas lesões para tratar. Acho que realmente a lesão da DA deixava dúvidas, uma lesão intermédia. Realmente na cranial esquerda não parecia tão importante, mas numa primeira incidência ficava-se na dúvida. E acho que foi uma boa atitude ter medido a lesão. A lesão da diagonal acho que parecia de facto importante. Uma diagonal bifurcada, sem lesão ostial, como já tinha sido aqui dito. Acho que, na minha opinião, acho que foi uma boa opção o balão com fármacos. Sinceramente, acho que teria tratado da mesma forma. Precisamente por ser um vaso que, sendo importante no seu comprimento, era relativamente modesto de calibre, 2,25, 2,5. E realmente, portanto, é um vaso de pequeno calibre, que é uma das indicações neste momento melhor estabelecidas para balão com fármacos. E acho que já durante a apresentação acho que já foram focadas vários passos importantes, nomeadamente a importância da preparação da lesão de forma importante, que sabemos que portanto, uma má preparação da lesão é um fator independente de mau prognóstico, portanto, maior taxa de necessidade de reintervir no vaso. E, de facto, os melhores resultados
com balões com fármacos vem numa fase em estudos em que há uma maior preocupação com esse aspecto. Acho que foi tudo muito bem explicado, tudo muito bem conduzido. O segundo caso é, de facto, um caso desafiante, um caso mais atípico, difícil de fazer, de decidir. Percebo a intenção em tentar tratar com o balão com fármacos, não só, por um lado, por ser uma lesão muito longa e difusa, que é outra das indicações atuais para estes dispositivos, mas também por ser um doente jovem e não se lhe tirar a possibilidade de ser operado daqui a uns anos, se for necessário. De facto, a evidência nas CTOs não é tão forte como noutras áreas, mas existe e tem-se feito. Fica-se, de facto, na dúvida o que é que terá acontecido àquele vaso. Aquela remodelagem positiva está bem descrita, nomeadamente em relação ao paclitaxel. Parece haver ali mais qualquer coisa, nomeadamente o barotrauma, como foi já descrito. Acho que em relação também à abordagem final de não fazer mais nada, acho que faz sentido. Acho que até porque a última admissão, pelo que eu percebi, foi por uma dor atípica, sem subida de marcadores. Portanto, não há uma síndrome coronária aguda. Acho que descansa um bocadinho. E realmente o que fazer ali? Colocar um stent onde haveria ali certamente um mismatch enorme entre o vaso saudável mais proximal e o vaso doente tão aneurismático. Portanto, acho que realmente o wait and see acho que faz sentido neste caso. Muito bem. Eu passava a palavra agora aos nossos colegas de painel. Posso começar pelo Dr. João Costa, do Hospital Braga. Começava por fazer uma pergunta que era em relação à utilização de scoring balloon por rotina nestes doentes, em que a nossa opção é colocar posteriormente um balão com fármaco e, obviamente, e se for o caso, fazer o comentário aos casos clínicos que acabámos de assistir. Olá, muito boa tarde a todos, ao resto do painel e à audiência que também nos está a ver pela internet. Bom, é assim, relativamente a essa questão, ao uso do scoring, nós, ou pelo menos a minha opinião, efetivamente, também penso que não se deve usar de rotina. É de facto uma ferramenta útil em alguns desses casos, mas de rotina não. Sobretudo até porque nós também gostamos de ter um resultado de facto perfeito ou bom antes de nós entregarmos o fármaco e às vezes o scoring pode provocar algumas disseções que depois podem estar na gênese até depois daquilo que vimos no segundo caso, embora eu também já vou dar a minha opinião sobre esse caso. Portanto, acho que sim, deve, em algumas situações sim, mas de uma forma rotineira no tratamento do balão com fármaco, não. Muitas vezes o balão NC é suficiente, deixa-nos o vaso bem preparado e na maior parte das vezes é suficiente. Bom, quanto aos dois casos, de facto foram casos interessantes. O primeiro é um caso muito didático, muito linear, de facto com bom resultado. Gostava efetivamente de ter visto outra incidência, vimos apenas sempre a mesma incidência durante todo o procedimento e pelo menos no final gostava de ter visto outra incidência geográfica, mas pronto, um caso linear e bem tratado. Não me chocaria também, por exemplo, pôr ali um stent talvez de 2,5, não é? Portanto, usou-se um balão de 2,25, mas não me chocaria ver ali um stent de 2,5, mas pronto, portanto, ótimo resultado e portanto muito bem tratado. Relativamente ao segundo caso, é de facto um caso muito atípico. Eu acho que há aqui portanto, acho que a principal explicação aqui para aquilo que aconteceu tem de facto a ver com o balão que foi usado, né? Se calhar ali um 3,5 foi um pouquinho excessivo, vocês foram muito mais agressivos, por exemplo, a pré-dilatar esta lesão do que usando 2,25 no balão de diagonal do caso anterior, portanto houve aqui uma muito maior agressividade. E depois pode ter havido aqui outra coisa, é que ou a guia, portanto como é uma oclusão, pode em determinada altura ter andado ali mais pela média e não tanto pelo lumen da artéria e portanto a dilatação foi feita muito se calhar nessa zona, né, com balão 3,5 e portanto pode de facto ter ajudado a que esse remodeling acontecesse. Ou então, mesmo só o facto de ter ficado um pouco dissecado e com o passar dos dias e das semanas houve uma disseção
portanto, o sangue acabou por entrar para dentro entre a íntima e a média, ou mesmo para a média, e, portanto, o remodeling negativo, penso, está relacionado com isso, portanto, com o desenvolvimento de hematoma dentro da parede da artéria. Foi um remodeling negativo, positivo muito rápido, portanto, falou-se também já nisto acontecia, por exemplo, com o Cypher, embora eu vi também alguns casos desses, e não era uma evolução tão rápida, era mais ao fim de um ano, por exemplo, era relativamente, portanto, a principal explicação nesses casos era muitas vezes a reação do tecido ao polímero que era usado no stent Cypher nessa altura, e portanto eu acho que aqui é mais a questão do hematoma, um hematoma intramural que provavelmente se criou ou no dia da angioplastia ou nos dias seguintes pelo uso agressivo do balão de 3,5. E, de facto, aqui o que é preocupante neste caso é a evolução clínica deste doente, não é o futuro deste doente. Pode, de facto, não acontecer nada, mas é provável que alguma coisa aconteça, não é? Porque, de facto, aquilo tem muito mau fluxo e o doente é muito jovem, portanto, vai haver aqui muito tempo de evolução desta doença e, de facto, tem que se ter um seguimento muito, muito apertado deste doente e vai ser aqui um problema quando parar a dupla antiagregação, se parar ou não parar, manter para sempre, não manter, portanto, vai, de facto, aqui levantar questões difíceis de lidar, provavelmente nos próximos meses, nos próximos anos, com neste doente. Obrigado. Passava a palavra agora ao Dr. Rui Caria para fazer também os comentários que entender pertinentes sobre os casos clínicos que acabamos de observar e também gostava de fazer uma pergunta que não deixa de ser polémica, por isso é que a faço, que é a utilização do balão com fármaco em síndromes coronários agudos. Se tem alguma experiência e qual é a sua opinião sobre essa utilização? Muito obrigado pelo convite para estar aqui, portanto, enfim, com todo o prazer que estou aqui e envio os meus cumprimentos ao Dr. Helder e ao meu amigo também, Pedro Abreu. Em relação aos casos, os casos são excelentes e acho que a apresentação foi muito bem organizada e tenho um especial interesse em demonstrar aqui qual é a utilidade deste tipo de devices e ao mesmo tempo também as dificuldades sempre de utilização deles que têm especialmente a ver com a navegação e com a colocação destes devices no local. Bom, em relação, eu acho que os dois casos demonstram, enfim, o que é importante nesta situação. Por um lado, foi aqui dito que a frase do keep it simple, concordo com a frase keep it simple, mas lembro que a frase é de Einstein e a seguir dizia but not simpler. E é precisamente nisso que reside aqui o tratamento, por exemplo, do primeiro caso. O primeiro caso arranjava uma justificação bastante perentória para utilizar o DEB neste doente, que era o doente à infiltração auricular e, portanto, quanto menos material deixarmos dentro da coronária, melhor e menor tempo dupla antiagregação, melhor. Portanto, essa poderia ser uma das razões para utilizar e, portanto, acho muito bem escolhida a utilização para o DEB neste caso e tecnicamente obviamente não tem nada a dizer que seja delator, antes pelo contrário, acho que a orientação foi muito boa. Em relação ao segundo caso, eu estou com o João, eu acho que o que acontece na evolução posterior do caso tem a ver mais com o facto de ter sido uma oclusão crónica e todo o trajeto que a guia poderá ter feito e é por essa razão que eu não sou grande adepto de utilizar o DEB em situações de oclusão crónica, porque, na verdade, nunca podemos garantir por onde é que andou a guia até atingir o vaso distal e, portanto, creio que haverá sempre algum potencial de disseção e, como tal, ficamos mais seguros a deixar lá um stent a cobrir a disseção. Em todo caso, eu percebo o porquê da motivação que está por trás da utilização do DEB aqui, ou deixar uma landing zone para uma eventual cirurgia de vascularização, que eu acho que é algo bastante possível, e, portanto, temos que manter a hipótese em aberto. De facto, não pôr o stent, foi colocado um stent muito spot e, portanto, um bom resultado final, mas concordo que este dente vai ter que ter um seguimento muito apertado, porque com aquela imagem proximal, o difícil agora é resistir a cobrir aquela imagem. Acho que fizeram bem, mas acho que vai ter que haver aí uma cobertura e um seguimento muito apertado deste doente, porque, especialmente o fluxo, e aquele vaso distal não me inspira confiança nenhuma em termos de futuro. E, portanto, enfim, acho que merece um seguimento bastante apertado. Em relação à pergunta,
a utilização nos síndromes coronários agudos. Eu acho, a utilização do DEB está cada vez mais disseminada, começou, como sabem, pela restenose intrascendente, depois os pequenos vasos, depois as bifurcações, e começam a aparecer agora enfim, no último ano, 2 anos, aparecem estudos sobre a utilização em vasos, em lesões de novo e em vasos de maior calibre. E eu acho que, se for um vaso de maior calibre, eu acho que depende muito da imagem geográfica que se consegue após abrir o vaso. Eu estou um pouco, cada vez mais fã da ideia que se tem de que no síndrome coronário agudo é evitar mexer ao máximo na lesão. Há até alguns operadores que falam só em retirar o coágulo, abrir o vaso, e se tiver timitrese ir lá depois no segundo tempo tratar a lesão. Não há evidência científica ainda muito sólida sobre isto, mas sob o ponto de vista conceptual eu acho que é atrativo pensar desta maneira. O DEB poderia ter aí algum grau de utilização, mas como digo, em situações agudas em que colocar lá um balão, o tratar a lesão, eu acho que há algum potencial de complicação, há muito provavelmente disseção, e onde há disseção é muito difícil deixar um vaso apenas com, é claro que temos critérios, mas deixar um vaso apenas com DEB. Portanto, embora seja atrativo, não me parece realizável no caso concreto do doente concreto, que a gente possa, em grande quantidade de doentes, deixar apenas o doente, após abrir o vaso, apenas com o DEB. É a minha opinião. Eu passava aqui também para a nossa audiência que nos está a ver e ouvir, e temos aqui uma questão colocada pelo Pedro Cardoso e que refere aqui ao professor Heller e pergunta: qual é a vossa experiência no tratamento destes doentes com doença difusa e com diabetes? Portanto, a utilização do balão com fármaco em doentes com doença difusa e diabetes. Dois pontos. Primeiro, em relação ao momento do tratamento da oclusão crónica, nós, depois da preparação da lesão, observámos a artéria com Ives e nem havia disseção, e a medida do balão foi dentro de, como sabem, nas oclusões crónicas, muitas vezes teve um rumo negativo na zona da oclusão. E dentro disso, o balão está de acordo com o Ives. O Ives só temos ali três frames, mas de facto não havia imagem nenhuma de que sugerisse disseção, porque nesse caso teríamos optado por pôr um stent na zona da oclusão e deixar o resto com o balão com fármaco. Como a imagem era perfeitamente só apenas com placa e com um lumen aceitável, foi por isso que se optou desta maneira. Depois a pergunta do e que faz a pergunta: qual é a experiência no tratamento destes doentes com doença difusa e com diabetes? Eu acho que faz sentido o racional que estamos a usar para a doença difusa, que depois queremos tratar, evitar colocar stents. Aliás, nós há uns anos atrás, e há uns 4 ou 5 anos atrás, propusemos um estudo nacional, que era o ROTA-DEB, que era em lesões calcificadas, pequenos vasos, passar com o ROTA, portanto que em teoria iria provocar um menor grau de disseção, preparar a lesão depois com um balão de acordo com o vaso estudado por Ives e terminar com o DEB. Fizemos alguns casos, os casos que fizemos tiveram um bom resultado, depois por vários motivos o estudo não continuou. Quem fez alguma coisa e continuou foi a Paula Mota, que até publicou, penso que ela apresentou na SCAI, alguns resultados e com bons resultados. Quanto a nós, era uma coisa que faria sentido. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Resta-me agradecer e desejar a todos os presentes e quem nos está a ouvir nas diferentes plataformas uma continuação de um bom congresso. E mais uma vez, muito obrigado a todos e até breve. Obrigado.